ligaram para minha casa. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou 1 hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou para mim: nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa. E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho! Né? Então, assim, eu não pensei 2 vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era, né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então, por quê? Porque tu estava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então, estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas. Né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha não tinha um vínculo. Eu acho isso inimaginável. Eu também. Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho. Né? Né? Então, quer dizer, é inacreditável. A maldade existe, né? Maldade existe. Né? Então, eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela, sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? Então, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei, não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso. Falei, então é para eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente, falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao Exército, né? Tô protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas, tal. Passei a noite lá, no gramado, né? Daí sentado. E eu fiz a minha primeira... Sopra essa porra pra lá, cara. Não, soprar pra lá. Pra não jogar fumaça nele. Ah, tá. É vapor. Não, tá, não é vapor d'água, tranquilo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver cada uma daquelas estrelas e comecei a pensar, puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, né? Deus fez a grama que eu estou deitado, né? Deus fez todas as coisas. Deus vai me proteger. Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho, não sabia orar. Né? Eu falei, Senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo que se converteu ontem. Lembra lá na casa no Cruzite, né? Olha, eu moro na rua tal, número tal, RG, CPF, grupo sanguíneo, né? Passei os dados para Deus. Aí eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia. Foram anjos que se acamparam ao meu redor. Porque a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor. A gente não tem ideia do que é isso, né? Um anjo de Deus, derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, um anjo. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Então a gente não tem ideia da proteção espiritual que a gente tem, né? Quando você realmente tem Deus no seu coração. Então, foi o que salvou aquele pastor, né? Foi o que salvou aquele pastor, com toda certeza. Mas você tem que ver a história dele, eu vou contar até o fim, se você permitir. Claro. Né? Então, ela está descrita no final da série Filho do Fogo, no livro Catedral das Sombras. Né? A primeira história é a história dele. Né? Eu tenho no celular até, depois eu te mostro fora, né? Para te mostrar um detalhe, né? Para não expor a pessoa. Tá bom. Mostrar a sombra atrás dele, o tamanho do demônio que estava atrás dele. Né? Então, o que aconteceu? Esse pastor... era a minha única referência que eu tinha, era ele, né? Então, quando ligaram para os órgãos que me ameaçou, né? Eu pedalei, fiz aquela oração, voltei para casa, tentei ligar para o pastor, não consegui mais falar com ele, perdi contato total com ele. Ele não está mais na igreja, ele saiu, ele não trabalha mais aqui, né? Perdi contato e fiquei em desespero, porque ele era a única referência, era meu esteio, né? Falei, como é que eu sozinho vou lutar contra uma organização, uma seita, um monte de gente que se protegem, podem me sequestrar, podem me sacrificar, vão me cremar, vou virar pó e sumo, simplesmente desapareço, né? Então,
o Zordico falou aquilo para mim, né? No dia seguinte, que seria o dia que eles teriam que vir me buscar, eu também não fiquei em casa, né? Saí também, né? Para eles não me acharem, e nada aconteceu com a minha família, né? Ainda pedi para Deus guarda a minha família. Não ia contar para minha mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal, né? Não falei nada. Tua família também não sabia que tu curtia essas paradas? Não sabia. Tá. Sabia que eu saía, né? Que eu dava umas sumidas às vezes, né? De uma semana, mas era normal, né? Falei, vou passar uns dias lá com a minha alma gêmea, né? Com a fulana lá. De certa forma ia mesmo, né? Ia mesmo, né? Então... Só não era alma gêmea, mas tudo bem. Não era alma gêmea. Quando você descobriu que ela não era alma gêmea? Na verdade, você vê uma incompatibilidade, né? Você tem muita ilusão. Se a pessoa fala muito em cima da sua cabeça, aquela pessoa é só uma gêmea, olha só como que é, como que não é, né? E era uma moça bonita, né? Então, até hoje ela é uma moça bonita, né? Só que ela continua contato ainda não? Não. Ela continua no satanismo, ela não saiu. Ela continua lá até hoje, né? E aí, minha esposa nunca permitiu que eu evangelizasse, né? Por motivos óbvios, né? Se for alguém para evangelizar, não vai ser você, filha da puta. Você não, né? Você não, né? Mas aí o pastor que tu nunca mais achou, como é que foi? Então, aí não achava mais o pastor. Mas eu tava com receio também da retaliação deles, né? Da Irmandade. Pegar tua família, pá. Pegar minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. Eu fazia muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas de rituais, tudo que eu tinha, livro, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro que tu destruiu era um livro de feitiço? Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode levar para casa. Tá, né? Era um livro que você escreveu copiando? Copiando, você faz trabalho de copista. Tá. Né? Então eu tinha alguns livros, né? Que eu tinha copiado pelas partes, não o livro inteiro, mas partes. Então tinha minhas anotações. Então queimei tudo, destruí tudo. É extensa a biblioteca? É extensa, bastante. Qual que é o livro mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui... Deve ser aquele que ele falou, né? Qual mesmo? Não lembro. Eu também não lembro o nome. Tem um dos mais poderosos da alta magia, que eles consideram, é a clavícula maior de Salomão. Sim. A clavícula menor, né? E a chave de Salomão. Você falou que esses não são muito verídicos. Não. Esse daí é o que você vê você compra isso. Né? Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome, né? Que é o original mesmo, que é diferente. Porque Salomão... você sabe que Salomão ele deu uma desviada, né? Sim. Com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, 1 Reis 10:14, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro, 666, que é o número do diabo. Né? Talento é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. 34 quilos. Naquela época ele era um bilionário. Bilionário, sim. Né? E esse número... De quanto tempo? Por ano. Por ano. Por ano. 666 talentos por ano. 1 Reis 10:14. Aí lá em Apocalipse 13:18, nós vamos ver que realmente, né, o que é o 666, né? Que é o número da besta. E tem fundamento esse 666 no satanismo? Tem. É uma trindade satânica, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o anticristo. É a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? Quem é a besta? É o diabo? Sim. É o diabo. O falso profeta... O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo, que supostamente será o próximo Papa, depois do Francisco, pela profecia bíblica de Apocalipse 17. E esse Papa aí? Se a profecia acontecer. Esse Papa aí de boa. É de Francisco boa? É de bonzinho. Ele parece bem moderno. Ele é de boa. Eu gosto dele. Ele me parece uma pessoa super simpática, bonzinho, né? Então, assim, aí depois dele, né? O próximo Papa vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo, né? Pela profecia bíblica de Apocalipse 17, que fala do 8º rei, né? Então, assim, como o Vaticano se transformou teve poder de Estado, né? Em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. Né? E aí fez o Tratado de Latrão. E a partir daí veio todos uns papas. E aí né? tem esse que tá agora é o 7º?
Esse é o sétimo, porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. Pio XI já estava em exercício quando o Tratado de Latrão foi assinado. Né? Você tem que contar a partir do momento que, posterior a isso, passou o conclave e tudo mais. Né? Aí, então esse é o sétimo. Então o oitavo rei será o Papa que vai dar o apoio ao anticristo. Pô, eu achei que o Papa antes do São Francisco era esse cara aí. Antes do Papa Francisco ele tinha cara de brabo, né? Porra! E tem um histórico meio filha da puta aí também. O Bento XVI? É. Pois é, mas você viu o detalhe também que ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado? No mesmo dia, né? No dia 19 de fevereiro. Ele podia ter renunciado qualquer outro dia, né? Foi 19 ou 12. Eu acho que, com certeza o dia que o Papa renuncia é meio pensado, eu acho. Eu acho que é. Eu também acho. Mas e o raio cair bem em cima da Basílica de São Pedro no dia que ele fez a renúncia? Lembra disso? Não lembro disso, caralho. No dia que ele renunciou, caiu um raio em cima da Basílica. Aí os repórteres, olha que coisa estranha, tem uma coisa sinistra aí, né? Sinistro mesmo essa porra. Sinistro. E aí então esse Papa ele é meio maligno, não? Não, esse não. Não, o anterior. O Joseph Não. O próximo que é. O próximo que é. O próximo sim. Provavelmente será. E quantos anos tem esse aí? 60, 70? Não, ele tá vovô, né, cara? Eu não tenho certeza também. Também não tem ideia, né? Bom, vamos ver quanto tempo a gente tem aí, né? Então então agora a gente sabe quem é a besta, quem é o falso profeta. Bom, Papa renunciar... Falso profeta é bem icônico mesmo, ser um papa, né? Não é o Felipe Neto, não, brincando. Mas é o anticristo. E o anticristo, que é uma pessoa de poder político, né? Alto poder político e bélico financeiro, né? Então um presidente ou um vice-presidente. Entendi. E aí esse anticristo, o papel dele é o quê? O papel dele inicialmente vai ser forjar uma falsa paz. Então o mundo vai ficando caótico. Você vê que o primeiro dos cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavalo que entra é um cavalo branco. E o cavaleiro, ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Quem é esse? Então, esse é o anticristo. Esse é o anticristo. Então, o anticristo branco, é um dos cavaleiros do Apocalipse? Da metáfora, sim. Porque ele entra no cavalo branco, que representa pompa, poder, glamour. Tá escrito isso na Bíblia, o lance do arco sem as flechas? Ele tá com arco nas mãos e não tem flecha. E as flechas estão lá na nota de $1, que a águia está segurando. Que a águia está segurando. Então, inicialmente, embora ele tenha um poder bélico, né, ele seja uma pessoa poderosa, né, porque ele está no cavalo branco, você imagina Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, o príncipe no cavalo branco, tudo cavalo branco, tem poder, né, imponência. Então, ele não vai usar do poder militar inicialmente, ele vai usar da argumentação, da diplomacia. Né? E ele vai trazer uma paz temporária. Por isso que a Bíblia também diz: quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Né? Então, quando a gente tiver uma sensação de, puxa, agora as coisas estão se acalmando, né? De repente estoura alguma coisa. E eu não acredito numa terceira guerra mundial nuclear, né? Porque isso aí já caiu fora da história. Hoje, uma guerra biológica, bacteriológica, né, é muito mais eficaz, uma guerra biológica. Você extermina uma população inteira... E não destrói o chão. E não destrói nada, nada. O problema de exterminar uma população inteira é que você tem que criar uma doença que só afeta um tipo de código genético, ou seja, alguma pessoa que tem uma ancestralidade e a doença capta isso de alguma forma. Ou você tem a vacina antes. Antes de você soltar o vírus, a praga, a pandemia, né? Você tem a vacina antes. Então você se vacina. Eu na Irmandade tomei um monte de vacina. Porque eles disseram que iam ter várias pandemias na sociedade. Então eu não sei. Eu não vou pagar para ver também. Tomo todos os cuidados, né, preconizados. Mas supostamente estaria imune a uma série de coisas aí. Então, tecnicamente... aí é foda, né? Porque eu acho que nem os satanistas mais pica do mundo, eles conseguem realmente ter uma tecnologia capaz de criar uma doença que é tão precisa, sabe? Pois é. Mas eu acho assim, que você consegue hoje em laboratório criar vírus, bactérias. Hoje você consegue... existe até mesmo um misto de vírus com bactéria, né, extremamente agressivo, que de repente se você espalhar isso no ar, né, ficaria uma pandemia bem punk, seria tipo uma peste negra, né? Então imagina alguém que tenha o vírus da gripe espanhola. Os Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Ressuscitou. Eles encontraram um cadáver congelado
e tinha o vírus da gripe, eles congelaram e multiplicaram. Então eles têm o vírus da gripe espanhola, que na verdade ela começou nos Estados Unidos, né? Começou em Chicago. E por que o nome é gripe espanhola? Gripe espanhola porque a Espanha foi a primeira da notícia. Entendi. Primeira da notícia nos jornais. Aí ficou gripe espanhola. Mas matou muita gente, né? Matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. É bastante gente. Numa época que não tinha a locomoção que a gente tem hoje, de avião, tudo mais. Mas também não tinha medicina, né? Não tinha medicina. Mas até hoje ninguém sabe, se a gripe espanhola voltasse, não tem vacina. Até hoje não encontraram uma vacina para a gripe espanhola. Ela te mata no máximo em 6 dias. Entendi. E dentro da organização satanista, ela é internacional, certo? Internacional. O que rege ela exatamente? Porque, pro cara ter um sistema de inteligência onde ele pega uma foto sua que você mandou ali quando você estava querendo entrar, e aí eles têm um agente localizado, nacional, no Brasil, no caso, e ele tem toda essa coordenação de inteligência, ele sabe quem é você, ele sabe onde te encontrar. Sim. Entendeu? Isso é algo que é uma coordenação aquém de estados, nesse sentido. Sim, sim. Eles têm essa estrutura. Não sei se eu posso comparar porque eu não conheço profundamente, mas eu já assisti uma série da Netflix chamada Quântico, né, que mostra como é que é o treinamento dos agentes do FBI. Então, assim, é incrível. Você, pelo computador, você consegue descobrir tudo da pessoa, né? Você consegue vasculhar a vida, porque hoje está tudo conectado. Até porque eu alimento, mesmo que involuntariamente, todo esse sistema. Tudo, até seu celular. Seu celular tá. A câmera está aberta o tempo todo, o áudio está aberto, estão capturando tudo que você fala, tudo que você está vendo, né? E vão jogando no banco de dados aí, né? E pega um algoritmo e filtra. E esse algoritmo pode facilmente pôr só um CPF, CNPJ, sei lá, e você vê quem que é, né? Então a ideia deles é essa, de espalhar um vírus, né, exterminar a população. Eles estão vacinados, então eles não morreriam com esse vírus, né, de alta toxicidade. Estava falando para ele até que os Estados Unidos ele ressuscitou o vírus da gripe espanhola, né, e aí depois eles se abrigariam em bunkers. Tem bunkers espalhados pelo mundo e tem alguns muito grandes, estruturas de pequenas cidades, cabem 20 mil pessoas. Porra! 20 mil pessoas, né? Tem um no Brasil também, né? Em Rondônia, né? No Brasil, em Rondônia. Então, isso é... Todo mundo sabe disso? Não sabe, não sabe. Né? Tem os bunkers que você conhece, que aparece no Fantástico, tem ricaço que constrói. Eu queria ter um bunker. Nem que se fosse uma sala gamer, tá ligado? Uma sala gamer. Passar o tempo, né? O porão homem, o main cave, tá ligado? Mas acho que não vai pegar a internet. Porra, com o Elon Musk aí talvez pegue. O Elon Musk, ele é satanista? Não sei, não sei. Tá, eu queria saber. É porque tá rolando uma nova onda de odiar esse cara aí, né? Ele falou umas merdas no Twitter. Ele falou, se tem um país de terceiro mundo que a gente precisa dar um golpe de Estado, foda-se, a gente vai dar um golpe de Estado em quem a gente quiser, porque aqui é o futuro. Caralho. Falou umas merda, então. Falou. Aí eles se escondem nos bunkers, esperam, né, a coisa tá descontaminada, saem e herdam a terra. Então eles têm a ideia de que eles vão herdar a terra, que a terra vai ser deles. Mesmo que as profecias bíblicas se cumpram e a igreja seja arrebatada, né, porque tem essas linhas do arrebatamento também, né, do pré, o mid e pós-tribulacionismo, né, mas todas elas compilam como um arrebatamento, né, então eles acabam acreditando que eles vão sair, vão herdar a terra e vão ficar de boa. Então, quando você vende essa ideia para essa galera, né, o pessoal vê, puxa, eu sou o máximo. Né? E quando eu saí, eu sabia que tudo aquilo que representava, porque eu saí sabendo de muita coisa, né? Sabendo muita informação. Então eu pensei, eles vão me matar porque eu sou um arquivo vivo, né? De repente eu posso, né? Mas aí eu pensei melhor, falei, não, eu vou ficar quieto, não vou falar nada para ninguém, vou como se nunca tivesse existido na minha vida, né? E fiz isso com uma promessa para mim mesmo. E quantos fiz uma oração, anos você ficou lá? Eu fiquei dos 17 aos quase 26, quase 9 anos. Tá.
né? 9. Então, de novo. Aí eu fui naquele mesmo porão da minha casa da minha mãe, onde eu fazia os rituais, me ajoelhei, orei, falei, Deus, me ajuda, me dá força, me protege, me guarda, né? Eu não vou falar nada, né? Não vou me mexer com eles, né? Eles não mexem comigo e pronto, né? E assim, aquele terrorismo continuou por um tempo ainda. Eles ligavam para minha casa às vezes, né? Falavam assim, olha, você não tem mais poder do que a gente, né? Eu tinha bichinhos em casa de estimação, tinha maritaca, peixe, tartaruga, essas coisinhas, né? Um dia meus animais amanheceram mortos, né? Tudo bem, a gente pode imaginar, vazou gás. Tudo né? ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. A gente pode tentar teorizar a coisa, Puxa, vazou gás à noite, sei lá, né? Mas fato é que aconteceu, né? E aquilo ali me deixou preocupado. Passou umas horas, me ligou de novo esse taulês, né? Ligou e falou, olha, o próximo é você, né? E eu falei, olha, eu prometo para vocês, eu nunca vou contar nada para ninguém. Né? Vocês podem me esquecer, eu vou ser um ser invisível, eu sumi do mundo, né? Eu nunca vou dar trabalho para vocês, não vou contar nada que eu sei, não vou dizer onde estão o bunker, onde é a base, onde vocês se reúnem, onde são os rituais, onde estão o crematório, enfim. E até hoje você cumpre isso? Em parte, porque eu publiquei essas informações. Então você não cumpriu nem um pouco isso. Pois é. Aí eu acabei conhecendo a minha esposa, né? Depois já com 27 anos, quieto, só que ela percebeu, né, que eu tinha alguns traumas, assim, né? Algumas coisas me faziam mal, né? Ver sangue, né? Minha esposa é médica, né? Foi médica. Então, eu ia no hospital lá para buscar ela falou, sobe aqui e tal, tô saindo do plantão, tô no andar X, me emprestava um crachá de um colega dela, eu entrava, como se fosse médico, né? E via sangue, via as pessoas cortadas, sabe? Aquilo ali não me causava muito bem. E ela achava que tinha alguma coisa estranha, e ela insistiu bastante. Até que um dia eu falei, tá bom, então eu vou te contar qual é que é. E contei tudo para ela, né? Passei acho que uma semana contando todos os detalhes para ela, né? E contei em detalhes, contei tudo, sem omitir nada, né? E pensei, pronto, acabou, né? Acabei de perder a namorada, né? Então dancei. Mas ela não desistiu não, ela falou, poxa, pode ficar tranquilo que Deus é maior, tal, né? Então a gente vai conseguir juntos isso. Aí me levou para um grupo de pessoas que eram de libertação, né? Que na verdade não existe isso, né? Maldição hereditária, né? Não tem fundamento bíblico para isso, né? Mas naquela época eu era uma carta branca, né? Então não sabia nada, então eu fui, né? E aí oravam por mim, né? Tinha gente que tinha revelações, né? E às vezes eu contava alguma coisa fragmentada e mentia. Veja bem, eu sou recém-convertido, eu tenho muito da minha herança ainda, né? Eu contava uma mentira no meio da coisa, e a pessoa testificava a mentira. Poxa, é isso mesmo que Deus revelou e tal. E eu vi, esse cara aí não tem Deus. Mas aí teve um cara, chamava Maurício, esse cara aí sim. Esse cara, ele quando eu falei com ele, quando eu comecei a conversar com ele, né, contando umas lorotas, ele parou, ele falou, não, para aí, eu acho que isso aí você sonhou com isso, você deve ter imaginado isso, mas não foi assim que aconteceu. Aconteceu desse jeito, e foi muito incisivo, e foi preciso, sabe, assim, foi um corte seco, né, e eu falei, puxa, então existe realmente, né, um poder maior de Deus que pode, sei lá, se ajustar a uma pessoa, pode se manifestar através de uma pessoa. Então passei a respeitar mais, né, quando ele estava presente, né. Entendi. E esse processo, na verdade, ele foi libertador para mim no ponto de vista psicológico, porque eu pude pôr para fora muita informação, né, as pessoas, na verdade, tinham mais curiosidade ao meu redor, né. Acho que havia menos interesse em me libertar e mais da curiosidade mesmo, de extrair alguma informação, né? Porque é interessante, né? Alguém que vive no mundo das sombras, né? Sim. Então eu falei, né? Eu falei o que... Não contei tudo, né? Contei 5%, né?
né? Mas foi libertador. Falar sobre aquilo foi libertador para mim. Então eu comecei a escrever o livro Filho do Fogo, né? À mão. Primeiro não tinha nem computador, aí depois tive o computador sucata, escrevendo, né? E aí quando o livro ficou pronto, né? Aí eles realmente apertaram a ameaça, né? Eu estava morando em Araçariguama, num local chamado Vale da Bênção. Eles ligavam para mim de madrugada, diziam que ia me matar, picharam meu muro, né, morte, né, deram 2 tiros com arma de fogo na minha casa, na porta de casa, disseram, ligavam de madrugada, o próximo na sua cabeça, você vai morrer se você publicar esse livro e tal, né, e eu falei, bom, se Deus permitir que eu publique, porque eu não tenho dinheiro. Não tenho onde cair morto, né? Eu estava sem emprego, minha esposa sem emprego, a gente tinha recém-casado e o livro saiu por um milagre também. Eu fui na gráfica lá, tinha que mandar fazer, deu 2 livros, né? O Filho do Fogo deu 2 volumes, né? Parte 1 e parte 2, então e a gráfica só fazia 1.000 por livro, então ia dar 2.000 livros, então ia ficar muito caro. E o cara falou, como é que você vai pagar? Eu falei, o livro vai vender. O cara deu risada na minha cara, imaginou, vai vender, né? Com que base, isso é uma coisa dessa, cheio de papel reciclado aqui, que nego disse que vai vender, né? Aí nisso, eu então, conversando com ele, por um milagre também, sabe? São muitas coisas que aí eu acredito no milagre de Deus. Porque do nada, o cara, Mário Terrengue, né, da Imprensa da Fé, ele era um dos donos, né, um dos sócios. Ele pegou e falou, tá bom, eu vou fazer o livro para você. Né, mas você me paga 30 dias a data de entrega. Eu vou te entregar 2.000 livros, 30 dias depois você me paga. Né? Tudo bem, eu estou dando um voto de confiança. Aí ele me entregou os livros, eu não tenho ideia de livro meu, é muito livro, cara, é muito pacote, né, na casa. E a gente não tinha móveis, né? Então os pacotes espalharam pela casa toda. Né? Imagina os satanistas vendo ele chegar com um monte de pacote de livro. Os caras, qual é? Aí liga pro Daniel. Aí, Daniel, seguinte... Tem um maluco aqui querendo falar contigo. Daniel! Vai morrer, caralho! Para de fazer essas porra de livro! Pois é. Aí eu fui num seminário de última hora, assim, faltava 3 dias para eu pagar a fatura da imprensa. Quando eles te ligavam, eles chamavam de Daniel? Chamavam de Marcelo? Não, eu tinha um outro nome lá dentro. Relian. Relian. Relian? Relian, né? Relian. Caralho. Era o nome espiritual dele. Significa algo? Que eu conheça, não. Ou eu não fiquei tempo suficiente para saber. Eu também nunca perguntei. Tá. Né? Falar no teu nome agora é Relian. Né? E me chamavam de Relian. Então, quando faltavam 3 dias, teve um congresso, uma tal da Rebeca Brown veio para o Brasil, né, que era considerada... era considerada... Esse nome não me é estranho. Ela escreveu um livro, ela ajudou uma satanista a sair do satanismo. Ela escreveu um livro, né, e estava bombando o livro dela, tal, e ela veio para o Brasil pela primeira vez. E ela foi fazer um congresso, né, de batalha espiritual, tal. Aí foi várias pessoas, vai todo mundo aquele rabo de cometa, né? Aproveita porque ela é a cereja do bolo. Aí vem um monte de bico no meio, né? Que é para aproveitar a multidão, né? Pedir dinheiro também, aquela coisa toda. E eu montei uma barraquinha de livro. Chamei um pessoal da igreja para me ajudar, 8 jovens lá para me ajudar a vender os livros, vender pra caramba, né? Tô aqui no seminário de batalha, né, meu? E os caras, ninguém sabia quem eu era. Então a minha barraquinha virou um ponto de informações, tipo assim, onde é o banheiro? Onde eu compro a ficha para o almoço? Então ficou só nisso, né? Aí, quando chegou perto de eu falar, né, eu fui numa salinha que era atrás do púlpito, né, do altar, e a Rebeca Brown estava lá. Só que eu não falo inglês. Ela estava sem intérprete. Então, eu acho que falaram alguma coisa de mim para ela. Né, porque ela olhava assim para mim, né, e falava, Daniel, alguma coisa assim, né, eu falei, Daniel, satanismo, né? Então, aí não conseguimos comunicar direito, né, mas quando eu subi, foi a primeira vez que eu fui falar em público, né, eu nunca tinha falado em público na minha vida. Aí tem alguém que me puxa pelo braço
e falando, Daniel, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa no teu ouvido aqui, ó. Sabe quantas pessoas tem aí, cara? 5.000 pessoas. Eu falei, pô, eu precisava dessa informação. Precisava. Sabe, sem isso eu não ia conseguir falar. Ah, tem 5.000 pessoas, eu tenho 2.000 livros, preciso da metade só, um pouquinho menos. Não, nem na deu pra verdade fazer ele essa ficou conta. maluco. Fiquei, Falou assim, mó caralho. medo, meu. Falava 5.000 pessoas, pô. E o pessoal, e o público tava raivoso, que tinham sabotado o evento. Tinham dado, sabe aquelas, davam pro povo uma sacolinha de patrocinadores? Ah, eu ouvi falar, botaram um bagulho de pornografia. De pornografia, Ah, os ativistas do... meu, você soube dessa, contra-religioso, lembrou? sei lá. Não, eu ouvi você falar em algum lugar. E tava... No Petri, provavelmente. E o pessoal tava bravo com aquilo, tava bravo. Aí eu subi, falei o que eu tinha que falar, né? Quando eu tô terminando, eu vejo o povo levantando, correndo lá para fora, perto da barraquinha, né? Pensei que eu tinha falado alguma besteira. Falei alguma bobagem, o povo tá me dando as costas. Nem esperaram eu terminar, né? E vendi todos os livros naquele dia. Bom, Então, o que tu tava dando um testemunho nesse dia? Era mais ou menos um testemunho. Não contei Da da tua minha conversão? vida. Não falei da minha conversão, não. Eu expliquei como é que funcionava o sistema satânico. Tá. E eu dei uma desenhada, assim, como é que funcionava o sistema satânico. Como é que, essa hierarquia satânica, né? Mostrei. Tem hierarquia entre os demônios? Tem hierarquia entre os demônios. Por isso que tem principado, potestades, dominadores. Bom, Satanás é o demônio mais pica. Sim. Quem que é o segundo? Ele é o chefe. Aí tem 4 grandes príncipes abaixo dele. Belzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. O Leviatã parece ser foda. No sentido que parece ser o cara que causa o apocalipse. Mas o Leviatã, segundo o satanismo, Tá. é um espírito territorial que está sobre o Brasil. Ele atua sobre o Brasil. Ah, é? E ele está ligado às águas, né? Em Jó fala que ele é o dragão do mar. Leviatã marinha. parece ser um monstro marítimo. Monstro marítimo, exato. E os nossos principais deuses brasileiros, né? Nada a ver com as expressões religiosas, mas curiosamente estão ligados às águas, né? Que Iara, Aparecida e Iemanjá estão ligados às águas também. Então é uma outra maneira dele se apresentar, seria assim. O Brasil é o país das águas? Seria mais ou menos isso. Qual que é a posição do satanismo em relação ao Brasil, geopoliticamente falando? Geopoliticamente falando, no Brasil não tem muita expressão. Eles tinham uma preocupação antes, porque havia uma profecia, né, que o Brasil seria um celeiro de missionários. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Não. Né? Ia ser um celeiro de missionários. Então, por via das dúvidas, e as igrejas eram mais sérias antigamente, né? Eram mais sérias, pregavam a palavra de verdade, falavam de amor, de santidade, de perdão, de fé. Hoje não, é prosperidade, é show, é espetáculo, mudou o negócio, né? Virou palhaçada, né? Vende a lâmpada ungida, a fronha consagrada, os negócios... Mas Já isso vi sempre muito existiu, né? Mas piorou demais. Os caras estavam vendendo o fragmento da cruz de Jesus há 2.000 anos atrás. Pois é. Caralho. Que viagem. Tá, peraí, caralho, onde é que a gente tava? A gente, cara, eu de verdade... O lance, aí tá, e tem os quatro bravos. Grandes príncipes. sim. Aí foi 5, vai. Leviatã... O capeta e esses 4 aí. E depois tem mais uma e mais outra? Isso, vai descendo a hierarquia. Então seria como se fosse uma empresa. Imagina uma empresa que o pai é o presidente, ele tem 4 filhos. Em cada filho, então, é diretor de uma área, diretor de marketing, diretor comercial, diretor financeiro e tal. Aí vai descendo, aí chega lá na gerência, na supervisão, até chegar na base da pirâmide. E é demônio pra caralho que tem? É bastante. Né? Então, chegando na base da pirâmide, né, eles servem ao dono. Então, tem muitas pessoas que servem ao diabo, né, em seitas pequenas, assim, simpatizantes do diabo, mas não estão ligados a nada. Né? São lobos solitários. Né? Tá. Então, eles servem ao diabo, estão na mesma empresa. Né? Servem ao diabo, mas não tem aliança com ele. Aí você vai para a gerência, são estruturas mais bem organizadas. Aí você vai encontrar os Rosa Cruz, vai encontrar a maçonaria. Nossa, Rosa Cruz eu achei que fosse um bagulho mais cristão. Pois a maçonaria também, em teoria, né? Caralho. Pois é que chega um certo patamar, na própria maçonaria. A maçonaria, eles adoram uma imagem que é zoomórfica, né, que é o Baphomet. Né? Quer dizer, era um boss do Ragnarok. Que é um bode... que fica assim. Com uma foice grandona. E é um bode com seios de mulher, né? Quer dizer, é um negócio, é uma aberração. Quer dizer, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o diabo deforma essa imagem e faz com que o homem adore essa aberração, né? Adora um ser zoomórfico ali. Então, só por isso já é estranho na maçonaria. Quando você é casado, a Bíblia diz que você é uma só carne com a sua esposa. Então, todo maçom
gosta de transexuais. É amórfico. Cala a boca, Tá, cara. desculpa. Vai ser mexer com a maçom. Aí, que Pô, tu tá mexendo com o demônio, caralho. Foda-se, maçom. É que tu Então- falou uma merda absurda, Não, cara. desculpa, eu tô Não, bêbado. então beleza, eu percebi. A garrafa desceu. É. Então, estava mostrando essa linha. Então, nem todo maçom é satanista, mas muitos satanistas são maçons. Então, chega um certo patamar da maçonaria que você sabe exatamente onde você está, né? E aí você pode ser puxado para cima, né? Se você tem potencial para aquilo ou não, né? Então, aí você vai entrar para os Illuminati, né? Que é uma outra seita Então poderosa. existe Illuminati. Existe os Illuminati. E eles têm uma relação com todas as outras seitas, no sentido, você Esse tá é um maçom agora, quer evoluir? Você vira Illuminati. Illuminati. Aí acima do Illuminati, Irmandade. E acima de Irmandade, Aí acabou. Acabou. Irmandade é o topo da pirâmide. o que é a Irmandade? É uma seita satânica majoritária. Tu já viu House of Cards? Não. É uma série sobre um cara que se torna presidente dos Estados Unidos. Tem um momento lá que ele vai num evento e é um evento assim que eles ficam cultuando uma parada, lá todo mundo de Um bode, né? Tipo um Eu bode. não lembro se é um bode. Eu sei que tem um fato, né? Que tem uns poderosos. Fato, entre aspas. Que tem uns poderosos que são donos das maiores empresas bilionárias, as famílias aí, né? Família, tipo E aí Rockefeller, eles né? têm um ritual meio esquisito, que eles ficam lá, usam os hobbies, usam os roupões, Aham. tá ligado? Foi filmado isso. E fica cultuando um deus servo. É? Negócio Era assim. uma coruja, não era? Não é essa? Eu acho que Você viu? pode ser também. Eu achava que era um servo. É uma coruja. E aí no House of Cards tem uma parte dessa Porque daí, que o cara tem- quer ser presidente dos Estados Unidos, o outro cara é dono de um bagulho, ele é muito influente, dono de umas empresas muito foda, É. aí tem uns cara de tudo quanto é canto tal, todo mundo ali cultuando aquela parada num ritualzinho ali, mas assim, na série lá não mostra nada assim muito caótico, aparentemente é, sei lá, uma irmandade mesmo. Mas deve Entendi. ser esses bilionários ricaços, eles com certeza se conhecem. Tipo, ó. Claro, se eu sou um Se bilionário, eu sei quem conhecem, são os sim. outros É, bilionários. tipo, a gente Sim, que é isso- youtuber, a gente conhece os youtubers, E se- principalmente por causa do mas Flow. eles se protegem. Eles se protegem. Essa é a grande diferença, né? Eles são realmente, um protege muito o outro. Tá. Mas todos os bilionários são amigos? Não tem uma disputa aí nesse Não. Quem grande... faz parte da Irmandade e é bilionário, por exemplo, não. Porque eles fazem parte da mesma igreja, da mesma seita, né? Da mesma fé, digamos assim, né? Dessa forma. Entendi. Quem Porra. que são os bilionários que hoje em dia eles são esquisitos, na sua opinião? Eu não posso dar nome. Porra, Porque senão vai bilionário... falar- Bill Gates. A Melinda Gates, que era a esposa dele, terminou com ele. Há a possibilidade dela ter terminado com ele por causa de dinheiro, eu duvido. Mas há a possibilidade dela ter terminado com ele por causa de que ele se provou um cara mau. Ou um cara que tá fazendo umas coisas que ela não concorda. Eu posso dizer que Bill Gates é um cara do mal. É um Puta cara do merda, mal. desinstala o Windows aí. Pronto. O negócio é Linux. Cara do mal. né? Porra, cara, a gente parou. Calma aí. Peraí, eu sei, tá? Eu tenho A conversão. eu tenho do várias pastor. paradas que eu quero te perguntar aqui também. De umas paradas que eu já ouvi aí na vida e tal, mas aí tu tava lá pedindo a Deus pra. Ok, aí contei tudo para minha esposa, fiz aquela libertação, lancei o livro, publicou o livro, né? Comecei a viajar, dar o testemunho, né? E no começo eles me ameaçaram pesado, né? Meus animais de estimação morreram, né? E eu pensei, caramba, né? E o próximo sou eu. Né? Então, quer dizer, começou a acontecer um monte de coisa estranha à nossa volta, né? E as pessoas se afastaram da gente, até da própria igreja se afastaram. E eles falaram isso, vocês vão ficar sozinhos. Se afastaram porque tinham medo da gente. Né? Eu cheguei a fazer parte de uma igreja, né? Onde o pastor ele foi candidato a presidente da República do Brasil. Né? E ele tinha uma profecia sobre ele que ele ia trazer restauração para o Brasil. Até o slogan, né, era Brasil restaurado, tal e tudo mais. E ele falou para mim, ele era meu pastor, falou para mim, olha, você não fala que você é membro dessa igreja, não. Você vai queimar minha candidatura, porque se souber que tem um ex-satanista aqui, vai me queimar. Qual é a da Ciolo? Pois é. Caralho! Não, olha a cara mas dele. não é ele não, não é ele não.
Cabo da Ciolo, pá. Não é um quem que é? apóstolo também, não posso dizer não. Tá. Isso não deve ser muito difícil de achar, não. Mas só vai lá, pesquisa aí, continua. galera. Ó, pesquisar aí quem foi ungido para ser presidente, então a campanha. Foi pífio, né? Ele teve acho que 1%. E o Silvio Santos? Não, o Silvio Santos não tem nada a ver. Tem nada a ver? Tudo bem. O cara é homem do baú. Entendi. O Luciano Huck? Também não. O Faustão? Não. O... Ratinho. Não, Ratinho não. Ratinho seria. Ele mandar e não ia aceitar. Por quê? Por que não? Não Porque ia ele é aceitar. porra louca, pô. Não, povo louco demais. Não dá, não. Aí já é recusado. Não basta ser poderoso, não passa né? nem na entrevista. Não basta ser poderoso, né? Não. Tem que servir mesmo pra Tem que aquilo. servir. Exato. Entendi. Tá, aí os caras começaram a... eles nunca pararam? Tipo, hoje ainda te enchem o saco? Hoje não mais. Por quê? Aquilo que eles imaginavam que ia acontecer, ou seja, com a divulgação do livro Filho do Fogo, fosse despertar a igreja, né? Falei, puxa vida, né? Aquilo que foi plantado antes, né? Doutrina de demônio, doutrinas humanas, apostolado e pegar dinheiro do povo e inventar um monte de coisa, ato profético, que é o ato patético, né? Então, um monte de coisa acontecendo aí, né? E só roubando dinheiro do povo. Teve uma época que o Morris Cerullo, sabe quem é? Já ouviu falar? Morris Cerullo. Ele é um pregador americano e ele criou um projeto chamado Janela 1040. Então era um projeto pautado em latitude e longitude da Terra, né? Se formava um retângulo, Janela 1040 era um ponto do globo onde havia o maior número de pessoas não convertidas. Então ele arrecadou milhões de dinheiro do mundo inteiro, né, para investir em missionários. Só que nenhum missionário recebeu um tostão, não recebeu nada. Ué. Quer dizer, o dinheiro foi desviado, quer dizer, desvio, não é só na política, não. Sabe? Na então, fé tem muito, né? Tem muito também, né? Então, Fé pra mim é outro lado da política. Porque quando você deposita a fé de que um político vai salvar a tua vida, não tem mais fé que isso. Tem mais fé que achar que um cara que é um filho da puta, que tá lá só se aproveitando da parada, vai salvar a tua vida. É meio... Tu diria que é um erro você se apegar à instituição igreja? Hoje, sim. Porque Deus não está nos templos. Deus não está em locais onde tem muros. Quer dizer, você entrar dentro de uma garagem não te faz um carro. Você entrar dentro de uma igreja não te faz um cristão, né? Hoje eu estou muito mais próximo de Deus, afastado desse sistema corrompido, né, do que quando eu estava frequentando uma igreja, por exemplo. Né? Porque tem muita vaidade, tem inveja, tem Mas tu ciúme. pastoreia uma galera, não pastoreia? Sim, mas numa pegada muito diferente. Não tem dízimo, porque é antibíblico isso, e os pastores sabem que é errado, só que eles não ensinam para o povo. É um lance do Velho Testamento, o lance do Velho dízimo. Testamento. Do Velho que Testamento. a princípio, com a vinda de Jesus e tal, a maioria dele, ele fica ali para registro, não é? Até eles pegam em Malaquias. Malaquias é o padroeiro do dízimo, né? Então Malaquias é um profeta que diz, aí está dando uma bronca para Israel, dizendo que eles não estão dando o dízimo para os levitas, que são os caras que cantam. Eram os sacerdotes, né? Eram sacerdotes, né? Então hoje os levitas têm essa conotação dos cantores, adoradores, né? Então adoradores, então são sacerdotes, adoradores. Então eles estavam falhando com isso, mas não era dinheiro, era comida, era mantimento. Né? Aí no Novo Testamento, né, quebrou esse paradigma, né? Então, porque Jesus ele não vem nem da tribo de Levi, ele é chamado Leão da tribo de Judá. Então quebrou o paradigma. Então não tem dízimo no Novo Testamento. Aí se você perguntar para um pastor, né, por exemplo, tem pastores aí que vão dizer para você, eu tenho certeza, se você perguntar para qualquer pastor que menos cobra pro Kleber dízimo, Lucas, o Kleber Lucas ele falou esse bagulho aí também, mas vai lá. Se você perguntar para qualquer pastor... ele concorda nesse ponto. Qualquer pastor que defende o dízimo, ele vai dizer, mas está no Novo Testamento. Ele vai dizer Mateus 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus, dizendo, vocês dão dízimo da hortelã, do cominho e o escambau, mas vocês não têm uma vida reta, sabe? Estão dando uma bronca. Aí eles falam, tá vendo só? Falou do dízimo. Só que ali nós estamos na lei ainda é lei. Não começou a graça. A graça começa com a cruz de Cristo, com a crucificação. Com a crucificação o véu do templo se rasga e aí começa uma contagem de tempo, né? Mudou até a história, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Mudou até a maneira de contar o tempo. Então Jesus, a importância dele é muito grande.
Então, ali começa o Novo Testamento. Tanto é que Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou. Né? Ele recebia ofertas voluntárias em amor. E ele dizia, cada um dê segundo a sua prosperidade. Então, eu tenho um grupo pequeno que eu conheço. Eu poderia ter 50 mil ovelhas virtuais, né? Mas eu tenho pequeno. Eu tenho um grupo que, se eu somar tudo, vai dar 300. Né? Mas essas 300, eu sei o nome, eu sei a história, eu conheço quem são. O nome é ovelha? Hã? O nome é ovelha que você dá? Ovelha sim. Como é ruim esse nome. Como se fosse assim, estão sendo cuidados, estão sendo Sim, pastoreados, entendo, né? entendo. Nesse sentido, né? No sentido de serem pastoreados. Né? Mas são seres humanos, né? Claro. E então nós nos ajudamos um ao outro. Então, se alguém passa necessidade no grupo, né? Então tá perdendo emprego, né? Não consegue pagar o aluguel. Todo mundo se junta, faz uma vaquinha, a gente vai pagar seu aluguel. A pessoa, poxa, a menina ficou grávida, né? Ela não estava esperando o teu bebê. Todo mundo se reuniu, fez um mega chá de bebê, ela não precisou comprar nada durante 3 anos. Né? Então, a gente procura ter essa questão de se ajudar de verdade. Não apenas orar, porque a oração, orar é falar, mas tem a ação, né? Tem a parte prática também. Então, a gente procura se ajudar. Então, não tem dízimo. A fé sem a obra é morta. É morta, exatamente. Caralho. Então, assim, eles não dão dízimo para mim, né? Não tem dízimo. E o legal é que a gente tem células que são... Eu formo líderes hoje. Hoje eu tenho formação de líderes. Nós temos células que eu tenho gente no mundo inteiro, que vai pelo Zoom. Então tem gente no Canadá, na Austrália, na Alemanha, né, no Japão. Tudo. Diferentes níveis de prosperidade também. Indiferentes, né? E assim, mas eu passo uma carga consistente de informação, muita informação. Né? Então são aulas que são dadas, não só por mim, mas por outros líderes do MGL que eu acabei forjando, né, na graça de Deus. O que é MGL? Ministério Guerreiros da Luz. Tá. Né? Então, aí tem outros líderes que me ajudam também, que dão aulas, né? Cada um dá naquilo que fala melhor, então ele dá aula, e esses alunos, eles são cobrados. Essas ovelhas, que são alunos também, são cobrados, né? Porque é tipo um centro de treinamento, quero forjar líderes ali, né? Eu quero pessoas sérias. Então, tem prova, tem avaliação, né? Para ler um livro, quero a resenha do livro, quero ver se você leu mesmo, se você entendeu, né? Então, essa cobrança ela é muito produtiva, porque as pessoas aprendem de verdade. E hoje eles entenderam o que é o amor. Hoje eu não preciso, no começo eu tinha que orquestrar. Fulano está passando dificuldade, vamos ajudar. Não precisa mais. Eles mesmos se resolvem, né? Quando eles sabem, né? Só quando é alguma coisa de um montante muito grande, eles reportam para mim, porque eu sei a história de cada um. E todos têm meu telefone, todos. Então, assim, eu não sou aquele cara inacessível, porque realmente o pastor é o inacessível, né? Você vê lá no altar, longe, você pequenininho, ovelha no banco, né? Então, eu não sou inacessível. Todo mundo tem meu telefone, tem meu celular, pode me ligar a hora que quiser. Eu procuro ajudar sempre. Teve uma hora que tu falou o lance do... que uma dos principais feitiços era de ter a força de um demônio inferior em você, que não é uma possessão, é mais ele te empresta força, talvez. Uma incorporação. Não, assim, a possessão demoníaca, né, ou a canalização, ela é feita por demônios de menor patente, né? Aí pode possuir qualquer um, né? Isso tem registro bíblico para isso, mas não é tão banalizado como a gente vê nas igrejas hoje. Hoje em dia, os erivezeira tem demônio na igreja, né? Tem demônio na igreja, demônio dando testemunho, né? Pedindo dízimo e tal. Falando engraçado. Falando errado ainda, né? Imagina, o demônio, falando errado. O demônio tem milênios de anos, né? Para pensar, domina todos os idiomas do mundo, né? Falar aramaico, hebraico, tudo mais. De repente, demônio, o que você está fazendo nessa vida, demônio? Nós vai fazer ele cair da bicicleta, tropeçar na tauba, bater. Então, errado mesmo, tá? Então, é assim. Então, não compra, né? Não é demônio. Um demônio analfabeto. Não dá. Não, demônio. Vai ler Caminho Suave. Vai pro Caminho Suave. Não. Tá. Mas e o contrário disso? Acontece? Anjos incorporam? Não. Existe uma seita angelical? Não. Não existe? Não existe. Porque os anjos não vão fazer isso. Não vão fazer isso porque é contrário aos preceitos de Deus. Quem recebe adoração é Deus, não é o anjo.
né? Jamais iriam se colocar Mas não em tem uma posição. seita. Não tem os bonzinhos? Tem os mauzão. Não tem os bonzinhos? Não, os bonzinhos são aqueles que acreditam em Deus, que seguem os preceitos de Jesus. E eles tal, não né? são organizados. São um bocado desorganizados, mas tem um remanescente fiel, né? Tem um remanescente, tem um grupo dentro da igreja que realmente se destaca, que realmente está ali de fé, de vontade. Então, às vezes eu costumo dizer que a pessoa... Na igreja, porra, se eu quiser ir pra igreja, eu só vou ali e entro, né? É. Pra eu entrar na Irmandade é outra pira. É outra pira, você tem que ser chamado, convocado, tudo mais. É um né? filtro muito mais É um filtro muito mais bem feito, vai. rigoroso. É. Rigoroso. É. Mas hoje a igreja trouxe estratégias do mundo, né, estratégias carnais para atrair crentes carnais, né? Então pinta a igreja de preto para ficar tipo balada, boate, né? Então isso tem, parece piada, mas tem, né? Tem, então tem Mas onde festa junina gospel, Pra tem mim parece carnaval uns caras gospel. querendo atrair a juventude pra cobrar dízimo. Mas tá, aquele lance de canalizar o demônio. Então, de dá pra você canalizar- fazer. Dá pra um feiticeiro, um sacerdote, talvez? Um sacerdote já consegue canalizar um demônio, né? Mas ele precisa ter uma linhagem, né? Você tem que ter vindo de uma linhagem, tem que ter uma descendência dos nefilins. Ah, é? Tem que ter uma descendência, uma Isso Como linhagem. você sabe? isso é que do tem essa diabo, descendência? porra. É. Tem Como os- você sabe? Como que você Não, descobre? eu não sei. Eles disseram que eu tinha. Ah, não. Mas quem tem? Eles têm uma Ah, árvore, eles que uma dizem. árvore como se fosse uma árvore genealógica, né? Então eles têm, mais ou menos como o Mormon faz, acho que é Mormon que faz isso. Ah, tá. Né? Que Tô eles ligado têm nos uma Mormons. árvore, eles vão lá desde Adão, blá, 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 eles abrem a árvore e chega até todo mundo que está hoje, dividindo a Tu população. chegou a ver essa árvore lá? Eu cheguei a ver em aula, mas eu não memorizei. Tá, Muito tu, detalhe. assim, tipo, os caras do topo lá que originaram essa porra aí era quem? Era Adão e Eva também? Não. Em Gênesis capítulo 6, diz que vem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Né? Então, filhos de Deus, anjos. Viram que as filhas dos homens, terrenos, né, possuíram essas mulheres, tiveram relações sexuais com essas mulheres. Né? E aí, através dessas relações sexuais, nasceram gigantes, homens de grande renome na antiguidade, né, que a Bíblia fala. Né? Por exemplo, o próprio gigante Golias, que enfrentou Davi, tinha 2,75 metros de altura. Então ele era um gigante, né? E ele não era uma pessoa que tinha doença gigantismo, porque só a armadura dele pesava 80 quilos, né? Então ele era um cara forte, era um guerreiro imbatível, né? Então você tem que ter uma descendência desses Néfilins, né? Que Néfilim vem de queda, de Nef, queda. Então dessa fusão genética que continua acontecendo até hoje. Tem rituais da alta magia, rituais de magia sexual, que acabam gerando pessoas com uma genética diferenciada, né? Não que você perceba mais, não mais em altura, como era antes, foi aperfeiçoando isso com o tempo, né? Então, mas elas têm uma genética diferenciada. Os demônios que transam? Agora eu vou te explicar o detalhe. Eles não têm o poder de se multiplicar. Porque se o demônio tivesse o poder de se multiplicar, seria o fim da picada. Né? A gente estaria lascado, teria demônio pra caramba por aí, né? O que a gente vai fazer hoje à tarde, né? Não sei. Vamos multiplicar demônio aí na humanidade. Vamos dar uma demonizada aí, né? Pois é. Então, na verdade, o que acontece? A explicação que eles davam é o seguinte. No ritual, isso é só dentro de um ritual, não pode acontecer em qualquer lugar. Né? É feito só em contexto ritualístico. Já ouviu falar de súcubus e íncubus? Já. Familiar. Tem no Ragnarok. Tem? Sucubus do jogo? Sucubus é um demônio feminino muito atraente. Da sedução. O Incubus também um pouco. Só que né? masculino. Masculino, isso mesmo. Então, o demônio ele pode se materializar. Né? E nós vemos o poder desses demônios. Para você ter uma ideia do poder dessas entidades, você pega o que a Bíblia retrata. Vou me pautar na Bíblia para não pegar só a experiência pessoal. Você pega lá Moisés, ele vai enfrentar Faraó, né? Só que ele vai junto com Arão. Aí a vara de Arão, que era um objeto de madeira, né? Deus faz transformar numa serpente. Quer dizer, mudou a matéria, pegou madeira e fez virar um ser orgânico, vivo, uma serpente. Quer dizer, é um poder, né, muito divino. grande, né? Grande. Só que aí os bruxos do faraó, os magos de faraó,
fazem 2 serpentes. Eles pegam 2 varas de madeira, né, as 2 de madeira, e eles fazem as 2 se transformarem em serpente. Então eles também têm o poder de alterar a matéria. Então, em determinados rituais, você pode modificar a matéria. Então existe um ritual na Irmandade que os caras alteram matéria. Altera a matéria, que é o caso da licantropia. Não sei se está tempo de falar tudo, mas vamos ver. Tá. Deixa cara, eu terminar o tempo é teu também, tá? Se a hora que você quiser ir embora, tu... Não, para mim tá de boa. Pra mim também, pô. Porque eu gosto de um papo. Então demorou. Então tá. Então, assim... tu tava na cobra. Na cobra. O súcubo e o íncubo. Tá. E o íncubo, né? Então, o demônio se materializa na forma feminina, né? Aí tem relação sexual nesse ritual de magia sexual com o homem. Então, ela recolhe o sêmen. Recolheu o sêmen masculino, né? Aí ele vai se transformar num ser masculino, no íncubo, né? E tem relação com uma mulher. Né? Aí ele fecunda, então ele transporta a célula germinativa. Só que como essas entidades têm uma espécie de energia, na falta de uma palavra melhor usar energia, eles vão causar uma alteração, né, na formação desse feto. É que nem uma mulher grávida não pode tirar a radiografia, né, porque a radiação pode alterar o feto. Né? Você vê o que aconteceu em Chernobyl, sabe? Animais, plantas, tudo sofreu deformidade. Então a deformidade seria o tamanho, né? Então, quer dizer, eles nasceram gigantes, enormes, né? E muito poderosos. A Bíblia fala que eles eram gigantes e muito poderosos, inteligentes também. Tinha uma inteligência especial, tinha uma capacidade especial, né? Então, quando você tem que ser descendente dessa linhagem, né? Então, quer dizer, não aconteceu um caso, 2, 3, foram vários casos, né? Aí veio o dilúvio, matou todo mundo, inclusive os gigantes. Só que depois do dilúvio continua tendo gigante, né? O caso do próprio Golias. Então é algo que a gente vai chamar de precedente bíblico. Então uma coisa que aconteceu, ela poderia acontecer de novo. Então continua acontecendo e acontece até os dias de hoje, né? Só que a mutação genética não é mais visível aos olhos, né? Não é mais perceptível. Né? Você não nota que aquela pessoa ela não tem escamas, né? Não tem orelhas pontudas do Spock, não tem coisas assim. São alterações só para ele servir de um recipiente. Um recipiente para poder suportar a canalização. Entendi. Suportar a canalização. Entendi. Porque é uma parada curiosa que teve aqui um cara conversando num outro programa aqui, o Pedrinho Matador, que ele conta umas histórias sinistras, que ele fala assim, porra... Tinha 7 caras. Tinha hora que vinha 7 caras pra me matar. Eu ia no canto, falava com o diabo, nas palavras dele, falava com o diabo, falava que, pô, se ele me desse a força, eu ia mandar o sangue de todos eles pro diabo. E aí ia lá e matava todo mundo. Matava 7 caras contra um. Ele Uma fala faca. que matou. Uma vez teve 7 caras que iam matar ele, ele matou 7 caras. Eu acho que é o poder de persuasão isso, né? Se você acreditar numa coisa, aquilo se torna real. Não dá pra você fazer Mas você acha que o Pedrinho Matador não estava talento conectado com alguma parte desse ocultismo? Não sei, eu teria que conhecê-lo para poder fazer Bom, a gente uma pode afirmação, conseguir isso que acontece. Melhor não. Quer conhecer um serial killer? Um serial killer. O cara matou mais de 100, cara. Pô, e tá preso, né? Não, tá soltão. Com 40... Veio aí, cara, ele veio aí nessa casa. Brasil, meu, brincadeira. Com 42 anos preso, a maioria dos caras que ele matou foi na cadeia. Caraca. O cara tem um lance de matar o próprio pai e ainda machucar o coração. Meu Deus. Esse é psicopata, né? Esse é sinistro. E não tem o satanismo aí ligado? Não, aí acho que é uma psicopatia mesmo, Entendi. né? Tipo aí Lázaro. Mas tipo ele... Lázaro. O cara é doido. Mas você acha que ele é doido por ser doido? É um negócio psicológico? Ou ele é um doido que o mal chegou nele, tá ligado? Tipo, o demônio chegou nele e fez ele ficar doido. Não, eu acho que ele já era perturbado mesmo. Entendi. Porque o pai dele fala que desde pequeno ele já era meio esquisito, né? É verdade. Então desde pequeno. Vocês lembram de uma época que teve um menino que desapareceu? E aí mostraram, saiu no Fantástico, até o quarto dele, eu cheio sei. de desenhos. Vai vir aí no Cometa também, aparentemente. Cheio de desenhos e tal, e códigos, né? E ele sumiu e tudo mais. O menino do Acre. Todo mundo, e do Acre. Todo mundo procurando. De repente o moleque aparece, Pleno da Silva, e disse que ia publicar
um livro a respeito daqueles códigos. Quer dizer, foi só marketing, né? E pra o mim pior- parece. E o pior que ele usou, sabe qual código que ele usou? Você chegou a saber? Não. Ele pegou do manual dos escoteiros mirins, dos sobrinhos do Pato Donald. Caralho. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Pelo menos não foi a língua do P, né? Aí tinha um código deles lá, que eles criaram de escoteiro, né? O A é uma bolinha com ponto, B, isso, aí ele fez aquilo ali, pegou do manualzinho. Né, Que infantil. viagem, mané. Pois é. Cara. E falar em viagem foi de uma vez que eu escutei de um cara que era líder de louvor, né? Líder de louvor e líder também dos jovens, né? Da igreja. E ele pegou e falou para mim, eu tenho uma coisa assim, um pecado, né? Que me incomoda, mas eu acho que não conflita com o que eu faço, né? Eu falei, bom, já que você confiou de falar em mim, fala, né? Ele falou, então, assim, eu tenho fantasias sexuais, né? Bom, fantasia e tal, né? Normal, né? Aí ele Quem quer duas gostosonas, bacana um boquetão? Aí ele pegou e falou o seguinte, falou, não, eu fantasio com o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, com os patos. Quer dizer, ele tinha tara por pato. Então tá né? bom, né? Então, quer dizer, não era. Então ele achava assim, tipo, eu não sou um pedófilo, entendeu? Não estou interessado nos jovens da igreja, né? Mas eu estou interessado em pato, eu não posso ver um pato. Não posso ver um pato, um ganso, um marreco. Que viagem, mané. Ah, beleza, vai lá, come vários patos, mano. Não tem nenhum problema com isso. Quem quiser comer Pois um é. pato, pode comer. Mas só para Entrou em criança, a gente tem um problema muito grave. Do Zit, só para fechar a Ao ponto que eu história. quero te matar. Perdi o contato com ele. Anos depois, alguém conseguiu contato com ele, me trouxe um telefone dele até mim, liguei para ele, falei, pô, você lembra de mim? Pô, como eu vou esquecer de você, tal, você destruiu a sala, tal, né? E falou... Esse pastor aí, daquela época, você encontrou, anos depois encontrei, passou um tempão. Aí ele pegou e falou para mim que... Eu falei, e aí, pastor, como é que você tá? Não me chama de pastor, não quero mais saber de Deus, eu desisti. Ia lá. Ah, caralho! Não quero saber mais de nada, minha vida acabou. Né? Só estou esperando morrer. Aí eu fiquei muito preocupado com ele. Ele estava morando em Vitória, né? Em Vila Velha, melhor dizendo, né? Então eu não tinha grana para ir até lá e fizeram uma vaquinha para pagar uma passagem para mim. Eu fui, minha esposa não pôde ir porque a gente não teve grana para pagar para ela, né? E a primeira coisa que eu fiz, né, entreguei o livro Filho do Fogo para ele e tal. A gente conversou amenidades, né, quando chegamos, né, sem entrar em grandes detalhes. Aí fui dormir pela manhã, vejo que ele está lendo o livro. Eu falei,